candidato a deputado estadual. Quem nós recebemos aqui, agradecendo a presença, em nome da nossa diretoria, pegar o bom dia do Pedro. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. Bom dia, Fabrício. Bom dia, David. É muito prazer estar aqui com vocês hoje para trazer uma mensagem aos biriguenses, aos amigos, aos companheiros de luta e caminhada aí. Então fala para os nossos ouvintes, logicamente que você é uma pessoa já bem conhecida aqui na cidade, mas fala para os ouvintes aí, quem que é o Pedro Marinho? Pedro Marinho Belmonte é um filho de Birigui. Eu tenho, assim, até um orgulho de dizer que eu tenho tataravô, bisavô, avô e pai sepultado na saudade. A segunda propriedade aberta em Birigui foi do meu bisavô. Faço parte da família Batista, família Esteves, povo antigo de Birigui, muito conhecido. Somos uma família assim humilde, uma família bem biriguense mesmo, bem raiz, bem caipira, como diz o... Mas somos aqueles biriguenses de coração, como os fundadores, os pioneiros da cidade sempre amaram muito Birigui. O Pedro é uma pessoa que tem sonhos para Birigui. E eu vim trazer minha mensagem a todos os biriguenses, aos amigos. Quem sabe o Pedro consegue ajudar a virar essa página política aqui da história biriguense. Ô Pedro, fala pra gente, o que levou você a colocar o seu nome à disposição? Qual que foi o seu maior, assim, vamos dizer, ensejo de estar com o nome à disposição nesse pleito? Desde os 13 anos a gente milita na política em Birigui. Sempre, a minha família sempre foi envolvida, a gente sempre teve assim uma paixão política. Eu tenho uma pessoa da minha família, a Isabel Marim. Se vocês forem no Biriguense, aqui com o Sérgio Godinho aí na biblioteca, vocês vão ver uma longa história dela, contando a história de Birigui, a história política, falando das necessidades. Se você começar a observar o que a Isabel Marim falava há 50 anos atrás, é atual até hoje. É atual. A política, ela leva a mudanças. De épocas em épocas, a política muda. O eleitorado muda e, às vezes, os caciques, as lideranças políticas não perceberam que a ansiedade da população mudou. O que está acontecendo em Birigui hoje? O povo está cansado. O povo está cansado da mesmice. Nós temos hoje um comércio com muita dificuldade, a maioria falido, enfrentando dificuldade. E a cidade ela é toda aparelhada em função de meia dúzia. E nós cansamos disso aí. Então, chegou um momento e falei, olha, vou colocar meu nome, vamos ver se a gente consegue, pelo menos, auxiliar nessa mudança, nessa virada de página. Vocês que são jovens, vocês querem uma Birigui diferente. E nós, os mais antigos, os saudosistas, aquela turma que frequentou o Cine Pérola, as praças de Birigui com as fontes luminosas do Mário Crem, nós queremos que Birigui volte a ter aquele espírito de Birigui. E hoje nós estamos vivendo um gueto social. Nós estamos vivendo um coronelismo sem fim. Então, o que nós estamos pedindo a todos, vamos nos unir por Birigui, porque a situação está muito difícil para todo mundo. Ninguém aguenta mais viver uma cidade que trabalha pelo salário mais baixo da região. Ninguém aguenta mais viver uma cidade que a política vive em função de meia dúzia. A cidade vive em função de meia dúzia. Então, eu coloco o meu nome, as minhas ideias, as minhas propostas, para nós fazermos essa mudança. Eu já estou com 65 anos, não tenho grandes pretensões de riqueza nem nada, as ilusões acabou, mas esse esforço pode ser a virada de página para abrir a frente para os novos, para os jovens. Os jovens querem aparecer na política, querem colaborar com a cidade, mas tem meia dúzia de coronel aí que não deixa. A cidade vive em função deles. A renúncia fiscal em Birigui hoje é um absurdo por causa da especulação imobiliária de meia dúzia de pessoas. E a política hoje, dominante na cidade, vive em função desta meia dúzia. Chega disso, nós estamos cansados. O biriguense quer viver, quer respirar. O biriguense não quer mais ter o único divertimento dele é ir na lanchonete, comer um sanduíche com a namorada, com a moto financiada e voltar para casa e ficar trabalhando para essa meia dúzia de coronel. Nós queremos participar da cidade, queremos decidir o que vai acontecer na cidade. E eles não deixam. Por isso que o Pedro Marinho Belmonte se apresentou. Fabrício. Ô Pedro, é uma pergunta aí, eu te conheço já há mais de 20 anos e eu lembro que um dos primeiros contatos que nós tivemos, eu fiz a pergunta e essa pergunta eu vou fazer no ar.
Pedro Marim Belmonte. Nós tivemos um prefeito aqui, Pedro Marim Berbel. Qual que é a relação de parentesco? O Pedrão era primo do meu pai. Mas na política eu era muito novinho, acompanhava ele para baixo para cima, e ele falava meu sobrinho, meu sobrinho. Esse aqui é meu sobrinho? Quem é esse rapaz? Ah, é meu sobrinho. E até eu acompanhava ele mais para comer bolo, tomar café, e eu falava assim, por todo mundo, aquele tempo você ia nas cozinhas e todo mundo você tinha que comer, beber café, você bebia 300 café. Chegava no fim da caminhada, o Pedrão falava, agora passa na farmácia pro Pedrinho tomar um remédio pro estômago, que ele deve estar verde já. E com isso eu me aproximei muito daqueles amigos do Pedrão, de toda a história, né? Mário Crem. Tem pessoas de saudosa memória daquela época que já faleceu, mas tem pessoas que ainda estão aí. O Arildo Gajardoni está aí. Fazendo aniversário hoje, Arildo. Pois é. Meu abraço, Arildo. Arildão fazendo aniversário hoje. Pedro, vamos falar um pouquinho do GPA, do Grupo Pioneiros da Aviação, ao qual você é um idealizador, um entusiasta. E nós tivemos aí a questão do ali, um pouco depois ali do Jardim do Jequitibá, hoje ali, né? Depois do Colinas ali, sentido Bilac, seria um aeródromo, né? Voltado aí a cargas. Como é que está esse projeto? O porquê que ele deu uma cessada? Ele pode sair ainda? Como o Grupo Pioneiros da Aviação foi um sonho. Fomos chamados até de sonhadores. Teve um vereador aí na Câmara que chamou nós de sonhadores. Mas Birigui foi construído através de sonho. Foi construído por sonho. Sonho do Nicolau, sonho do Roberto Clark e sonho de muitos dos pioneiros. Sonho dos teus bisavós, Fabrício. E nós tínhamos um sonho de ter um aeroporto. Foi vendida a área do aeroporto do Alto dos Silvares. A opção foi feita, outra opção. Nós queríamos um aeroporto grande, um aeroporto de carga, um aeroporto industrial. Começamos com um sonho de aeródromo e passamos para visitar o deputado na época, o presidente do PTN, José de Abreu, em São Paulo. Falei, já que vocês vão fazer um aeroporto lá, vocês estão querendo, por que vocês não fazem um aeroporto de porte, um aeroporto de carga? Existe um projeto muito grande do governo federal, aeroporto. Birigui tem essas condições. José de Abreu conhecia muito Birigui. Inclusive foi muito amigo particular do Barca aqui. E nós voltamos de São Paulo aqui, são 500 quilômetros, sonhando. E chegamos em Birigui e começamos essa caminhada. Grupo Pioneiros da Aviação. O nome Grupo Pioneiros da Aviação é em homenagem aos pioneiros da aviação de Birigui. Birigui tem uma história de aviação que muitos dos biriguenses desconhecem. Nós temos indústria de freio em Birigui, única da América Latina. 60 anos de tradição, desde a década de 60. Nós temos indústria de escapamento da família Tex. Nós temos o Zé Doná, que é um pioneiro da aviação. Então, homenageamos estes pioneiros da aviação, por isso que chama Grupo Pioneiros. Mas aquela meia dúzia se levantou contra. Se levantou contra porque eu não entendia por quê. Eu ficava, mas por que esse pessoal é contra? Nós estamos fazendo investimento privado. A única coisa que o poder público pode fazer para nós é facilitar a estrada, ajudar a documentação, mas não entendo por que esse povo é contra. Me corrija se eu estiver errado, o terreno já terreno foi doado, terreno foi doado pela Auri Sofia, e você vê, Fabrício, faleceu daquele tempo, Maurício Cristóvão Bombonati, faleceu o Ari, a Ida Sofia. O Ari sempre falava, Pedro, será que eu vou falecer, eu vou morrer, não vou ver esse aeroporto pronto? Nós fizemos uma homenagem como ele deu a área, a ele, né? Tudo gente idealista, sonhadora. Faleceu a dona Ida, faleceu o Marcos do escritório Silvares, o Marcos Bernardes, faleceu o Elias de Maior, que foi um guerreiro. Essas pessoas todas faleceram. Faleceu o Buda, Luiz Cândido. E aí eu até brincava, falava, bom, aqui tem 2 diretores já velho, que pode não ver o fim desse aeroporto, e eu jurado de morte, porque tem uma turma aí que não quer saber da gente fazer isso. E eu fui descobrir por quê. Por quê? Porque não querem que entre empresas em Birigui. Hoje eu estava até com um empresário de Santa Catarina que está indo embora, que não aguenta, não tem roda de negócio, não tem portas abertas, tudo porta fechada, essa meia dúzia manipulando por causa do salário. Querem manter o salário da cidade achatado. E eu me comprometo com Birigui, sou biriguense, como deputado eu vou fazer tudo para vir uma grande indústria para Birigui, para quebrar essa corrente do salário baixo. Ô Pedro, você então acredita que realmente tenha essa barreira por essas meia dúzia que você cita aí, de possíveis empresários aqui na cidade, que
não querem que a cidade tenha um progresso aí, industrial, enfim. Existe a política do umbigo, tudo em torno do meu umbigo, só do meu umbigo, que é aquela vaidade, que quem conheceu as colônias, hoje quem domina Birigui é a cultura do fundo de colônia. Não é a primeira casa da colônia, que era a família Paludeto, que todo mundo trabalhava, não é aquela casa lá do fundo, porque o pessoal precisava ter mão de obra na época da colheita, então tinha aquelas famílias problemáticas lá. É o que está acontecendo hoje aqui. É uma cultura que nós estamos vivendo. E a indústria calçadista, ela tem muito dessa cultura, infelizmente. Nós tivemos grandes pioneiros na indústria de calçado que levantaram o Birigui, mas depois foi tendo uma inversão de valores. Essa meia dúzia, eles sabem quem são. Eles manipulam tudo na cidade. Existe um trabalho obscuro, na sombra, para segurar a cidade. E isso aí não é bom nem para eles. Você vê, hoje Birigui está vivendo uma crise muito grande, empresarial, comercial, e eles também são afetados. Mas é uma cultura que desenvolveu, e até faço um apelo a essa meia dúzia. Solta as amarras da cidade, deixa a cidade respirar, deixa a cidade viver. Larga essa cultura política, esse jogo de faz de conta, esse teatro político, que tem 2 grupos políticos. Não tem 2 grupos políticos, aqui tem um grupo só. Quem tiver de plantão no poder está trabalhando só para essa meia dúzia. E isso é o que está matando a cidade. A cidade precisa arejar politicamente, precisa ter ideias, antagonismo. Uma pessoa chegar com uma ideia e outra agente ligar e a cidade observar o que está acontecendo de verdade. As pessoas têm o direito de escolha. Nós não aguentamos mais. Olha, Birigui, o povo biriguense, principalmente os biriguenses antigos, em nome dos biriguenses mais antigos, daquelas pessoas antigas de Birigui, que sempre sonhou uma Birigui grande, solta a cidade, gente, deixa a cidade viver, deixa a cidade respirar, deixa a gente trabalhar, a gente criar os nossos filhos, os nossos netos, e legar uma cidade como nós recebemos os nossos pioneiros, os nossos fundadores. Nós recebemos uma cidade linda. A Santa Casa foi feita em 1930. Quem tinha dinheiro dava dinheiro, quem não tinha ia lá sentar um tijolinho. Cada tijolinho daquele lá tem um suor de alguém. Agora, você vê só um faz de conta, um teatro. Você não vê mais o pessoal viver a cidade. O pessoal manipula a cidade. Aí você vai em Araçatuba, você vê filho de Birigui que tem condição passeando em Araçatuba. E os que não têm condição, batendo de porta em porta aqui, essa vidinha medíocre. Todo mundo quer ter condição de vida. E é o que nós não estamos tendo. Então essa proposta do Pedro Marinho Belmonte, nós fazemos Birigui dar um salto, é um momento de transição e passar a cidade para todos os biriguenses. Só isso que a gente está pedindo. Tá certo. Ô, Fabrício, mais uma pergunta, né? Para que a gente seja justo com todos os candidatos, que eles tenham o mesmo tempo aqui. Faça mais uma pergunta, Pedro Belmonte, depois ele vai ter mais 2 minutos para as considerações finais. Pedro, vamos na parte política agora, precisamente na parte eleitoral das eleições aqui agora deste ano. Você é candidato a deputado estadual, você tem dobrada, como é que é? Tem uma deputada federal junto com você? Fala um pouco mais dessa parceria. Eu tenho a felicidade de estar em dobradinha com a deputada federal Renata Abreu, presidente nacional do Podemos. Eu me emociono quando falo da Renata, porque a Renata, ela tem segurado uma situação de Birigui que é uma coisa de louco. A mediocridade tem ido lá em São Paulo para tirar o diretório do Podemos de Birigui da gente. E a Renata tem sido firme e segurada. A Renata tem mandado recursos para Birigui e às vezes nem o nome dela é falado nas inaugurações desses benefícios que a Renata consegue para cá. A Renata é uma pessoa que pode ajudar muito o Birigui e eu vejo portas fechadas. Eu tenho visto na classe política ultimamente uma situação, um fenômeno. Tem a Renata, vamos falar com a Renata, vamos pedir para a Renata. As pessoas têm uma dificuldade de arejar. Eu lembro que no tempo do Pedrão, o Pedrão chegava e perguntava: quem que você está apoiando, Pedrinho? Estou apoiando fulano, Gustavo Cortes, nós apoiamos, eu, o Arildo, uma turma aí. Se ele ganhar a eleição, nós vamos lá pedir para Birigui. Vou ajudar vocês. E ajudava todo mundo. Hoje não, tem que apoiar um candidato só, porque tem um coronel que quer só aquele candidato dele. E a cidade não respira, não vem recursos para a cidade. Então eu peço a todos os biriguenses, me ajudem, votem na Renata Abreu, 1919, que vocês não vão se arrepender, vocês vão ver uma guerreira, uma lutadora, uma mulher de fibra. Pedro, 2 minutos para suas considerações finais. Fique à vontade, o microfone é todo seu. Biriguenses, trago-vos a voz do ausente do poder, porque eu sei que vocês carregam no coração a ausência dos que estão presentes. Chegou a hora de nós mudarmos a história biriguense.
Vamos voltar aos velhos caminhos, naquilo que nós tivemos de bom, e vamos ouvir os jovens, ouvir a nossa juventude e mudar a nossa história. Estou aqui de braços abertos, de coração aberto, não tenho grandes pretensões, mas eu peço a vocês um voto de confiança. Vote Pedro Marinho Belmonte, dia 2, e vote Renata Abreu, que vocês vão ter grandes surpresas e grandes alegrias para Birigui. Um abraço a todos. Tá aí.